Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Sejam bem-vindos. Boa noite, Diana. Não fala comigo. Esperando essa ligação. Poxa, cara, desculpa, doutora. Hoje que eu falei com você, fiz tanta coisa aqui, tanta gente ligando. Eu não consegui atender todo mundo. Não consegui atender todo mundo. 7h30. Vamos dar início à nossa aula. Tem gente aqui pedindo para entrar. Deixa eu compartilhar a apostila. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em alta aí, muitas pessoas comentando, novelas, podcast. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo, tá? Vamos falar sobre narcisismo. Deixa eu abrir aqui a apostila. Boa noite, Irineuza. Vamos falar sobre... A apostila está aqui, deixa eu só... Então... Admitir aqui. Só chegar a mensagem agora. Dispersão. Já estamos aí, ao vivo. Já temos aí algumas pessoas. A Angelita já está aí, doutora Angelita do Paraná, Cícera de Brasília, Diana Rocha de Pernambuco, Irineuza de Curitiba, Rodrigo Santos entrou agora convidado. E vamos que vamos. Aproveita aí, compartilha pode compartilhar o link com mais pessoas, compartilha nas suas redes sociais, compartilha no Facebook. Toda vez que eu mandar o link, você pode liberar para quem você quiser. Eu aqui, se não sentir no coração, eu não aceito. Mas está de boa. Deixa eu admitir a Mariana aqui. Admitindo a Mariana. Seja bem-vindo, Mariana. Eu creio que hoje eu não vou conseguir terminar. Não sei, vamos lá. Sofreu por antecipação, não, mas eu não sei se eu consigo terminar a narcisismo todo hoje, porque a apostila está com 48 páginas. Mas vamos lá. Vou admitir aqui, Angélica. Apostila sobre narcisismo na visão da psicanálise. Muito tem se falado sobre narcisismo, muito tem se comentado em podcast. Eu não assisto novela, tá? Mas estão dizendo que tem uma novela aí na Globo onde tem um personagem narcisista, onde se fala muito sobre narcisismo. Eu não assisto, mas tive que ver, ler. Eu conheço até o ator que está fazendo esse papel. E a Diana também não. Pô, não tem tempo para ver novela. Caraca, tem tanta coisa para atender. Tá, a Cícera tá aí, tá me cobrando as apostilas já tem dias. Daqui a pouco vai fazer um mês, eu não consigo mandar para ela. Tem aqui 5 pessoas hoje, Jean, tá pedindo link do curso para se matricular. Eu não consegui mandar hoje. Não consegui. E eu sei que você já fez essa cara, ele tá pensando, por que não mandaste para mim, homem? Eu já conheço sua cara, Diana, eu já conheço. Mas vai dar tudo certo. E eu fui ler, né? É um personagem narcisista, tá todos os traços na novela aí da Globo, né? Você tá fazendo propaganda para Globo. Globo, paga para nós aí, tá? Assistir depois, paga para nós. Então, seja bem-vindo a mais uma Sala Secreta, as aulas que nós fazemos todas as segundas-feiras, aqui pelo Zoom, só para quem tem o link, tá? Aqui tem alunos do Instituto Humaniza,
Aqui tem alunos do Mente Renovada, da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Aqui tem doutores formados, aqui tem pessoas de outra instituição, aqui tem convidados, o Rodrigo está aí, meu tio mandou o link, falou para ele, mandou o link, estudante de psicologia, está com a gente aí. Então, vamos lá. Introdução ao narcisismo. O narcisismo é um conceito central na psicanálise, referindo-se à relação que o indivíduo tem consigo mesmo e a sua autoimagem. Nesta apostila, exploraremos os diferentes aspectos do narcisismo sob a perspectiva psicanalítica, desde as suas origens mitológicas até o seu impacto nas relações interpessoais e na sociedade contemporânea. É o que nós vamos ver hoje. Aqui está a definição de narcisismo. O que é narcisismo? Narcisismo é um conceito psicológico que se refere a um padrão de comportamento e pensamentos caracterizados pelo amor excessivo e admirável pela própria pessoa. Você se amar, se autoconhecer, você deixar de ter processo, como muitos têm, de autossabotagem, é muito bom. E nós, psicanalistas, psicólogos, trabalhamos para isso, para levantar a autoestima, para fazer a pessoa reconhecer no seu autoconhecimento quem é você, de onde você veio, qual o seu propósito, o que você vai fazer na vida. E eu sempre falo que nós aqui da sociedade, os psicanalistas que andam comigo, que a gente forma, que estamos juntos na caminhada, nós somos geradores de valores e autoridades em vidas. Mas o narcisismo começa quando a pessoa ela tem uma admiração pela sua própria pessoa, mas de forma excessiva, exacerbada, muito forte, ela se ama demais. Amar-se é bom, você precisa se amar. Quem não se ama não consegue chegar a lugar nenhum. Tem até uma fala muito interessante, eu usei até essa uma dos artigos que eu fiz sobre depressão infantil, sobre depressão na vida, na terceira idade. Tem uma fala de Augusto Cury que é muito interessante. Ele diz que a dor do abandono é muito forte. Quando uma pessoa te abandona, quando o marido abandona uma esposa, quando a esposa abandona o marido, ou quando o filho abandona os pais, ou vice-versa, qualquer abandono, a dor é muito grande, mas a dor é suportável. Agora, a dor do abandono, de você se abandonar, o ser humano não aguenta. Ele entra num processo de ansiedade, num processo de depressão. Então, quando a pessoa se abandona demais, ela não aguenta, ela não vive. Por outro lado, temos o paradoxo do narcisismo, que ele se ama tanto, tanto, de forma tão exagerada, que ele acaba virando uma pessoa narcisista. Então, esse termo tem suas raízes, esse termo narcisismo tem suas raízes na mitologia grega. Nós temos uma matéria aqui na nossa formação de psicanálise que é psicanálise e mitologia. Porque Freud ele gostava muito de mitologia. E ele usou muito a mitologia para poder desenvolver vários aspectos da psicanálise. Então, a mitologia... Desliga o microfone, quem está com o microfone. Ó, o microfone é aberto. Ativa o mudo. Ativar o mudo aí, Cícera, por favor. Mamãe! Deixa eu ver se eu consigo ativar o dela. Ativar o mudo. Ativei. Vamos lá. Ativar o mudo aqui também da Elemara. Gente, fica todo mundo mudo. Quem quiser fazer pergunta, vai no chat e faz a pergunta pelo chat, a gente responde, tá? A gente para na hora e responde. Então, esse termo tem duas raízes na mitologia grega, derivado da história de Narciso. Gente, tá tanta gente entrando agora, muito bom, mas é 7h30. Eu vou começar a parar. Depois de 7h30 eu não vou aceitar mais ninguém, não. Dessa forma. Mas, fazer o quê, né? Psicanalista é tudo atrasado. Esse termo tem duas raízes na mitologia grega, derivado da história de Narciso, um jovem que ficou fascinado pela própria imagem refletida na água de um lago. Na psicologia, o narcisismo descreve uma atitude egocêntrica, em que a pessoa valoriza grandemente
suas próprias características, realizações e desejos. Então, você observa aí que na mitologia grega, o narcisismo surgiu ali de um jovem. Olá, professor Michel, para todos o meu TCC foi sobre narcisismo. A Angélica de Mello. Ô, doutora Angélica, muito bom. Seu TCC foi sobre narcisismo? Muito interessante. Bom saber. Então, essa história, esse termo narcisismo vem lá da mitologia grega. Também na psicologia, fala da pessoa que é muito egocêntrica, a pessoa que se valoriza muito, as características, as realizações e desejos. No contexto da psicanálise, o narcisismo é explorado em profundidade por Sigmund Freud e outros teóricos. Ele é dividido em dois tipos principais. Então, já anota aí, o narcisismo, na psicanálise, ele é separado, dividido em dois tipos. Primeiro, narcisismo primário e narcisismo secundário. Então, nós vamos ver agora sobre o narcisismo secundário. Seja bem-vindo, Ana Lúcia, seja bem-vindo, doutor Wallace Fly, está todo mundo aí assistindo. Vamos ver agora o narcisismo primário. O que é isso, o narcisismo primário? Desculpa, refere-se à fase inicial do desenvolvimento humano, em que o bebê direciona seu amor e a energia para si mesmo. Então, você observa que o narcisismo primário é nessa fase do desenvolvimento humano, onde o bebê ele vai direcionando sempre a energia para ele. Buscando o quê? Buscando a satisfação e a gratificação de suas próprias necessidades. Então, o narcisismo primário, segundo a visão da psicanálise, inicia-se lá no desenvolvimento da criança, a sua energia direcionada para si mesmo. O narcisismo secundário, por outro lado, envolve a capacidade de direcionar o amor e cuidado para os outros, além de si mesmo. No entanto, o narcisismo pode se tornar patológico quando ultrapassa limites saudáveis, levando a um ego inflamado, falta de empatia pelos outros e uma busca constante por validação e admiração externa. Então, quando começa uma coisa patológica, que começa a ultrapassar todos os limites saudáveis, faz com que o seu ego comece a ficar inflado. Aí a empatia pelos outros começa a sumir. Aí você fica o tempo todo, a pessoa que sofre com narcisismo, ela fica o tempo todo numa constante validação de admiração externa. Você me ama? Você não me ama? Então entra nesse processo. Tudo que vira patológico, tudo que começa a atrapalhar, vira um transtorno. Igual a ansiedade, eu sempre falo isso, eu estava dando uma aula sábado, num núcleo aqui, eu falei que a ansiedade é uma coisa normal. Quando eu falo normal, não é que tem que ter, ter uma normalidade para todo mundo, não. O normal é você ficar ansioso por alguma coisa. A mulher está grávida, ela fica ansiosa em conhecer a criança que vai nascer. Você vai, na segunda-feira, numa entrevista de uma faculdade, numa entrevista de um trabalho, qualquer coisa, uma reunião, você vai ficar ansioso, porque você não sabe o que está te esperando, você não sabe como é que vai ser a reunião, como as pessoas, o que as pessoas vão perguntar, como vai ser. Sexta-feira agora eu fui numa reunião para apresentar um projeto do Mente Renovada, eu vou ter que falar para vocês que eu estava ansioso. Qual era a ansiedade? Saber o que eles vão perguntar, se você vai cumprir todos os requisitos que eles precisam. Isso é normal. Agora, o que é um transtorno de ansiedade, que vira aí a TAG, transtorno de ansiedade generalizada? É quando essa ansiedade te atrapalha. Aí eu já não consigo pensar direito, eu já começo a passar mal, aí já começo sintomas de ataque cardíaco, eu já começo a problemas intestinais, com dor de barriga, diarreia, aí já vira um transtorno. Então tem que se analisar tudo isso. Então, o transtorno da personalidade narcisista é um exemplo de uma condição em que o narcisismo atinge um nível prejudicial.
impactando negativamente a vida do indivíduo e suas relações interpessoais. Então, nós temos que tomar cuidado, nós psicanalistas, nós mesmos, por quê? Ter amor próprio, se amar, se cuidar, se valorizar, não quer dizer que seja traços de narcisista ou de narcisismo. Todo mundo fala, aquela pessoa ali, pô, até a gente até brinca, né? Pô, tô me amando hoje, eu tô me desejando, então eu sou narcisista. Hoje eu tô me sentindo meio narcisista. Não quer dizer propriamente dito isso. Porque você precisa se amar, você precisa se respeitar. Eu me amo, eu me gosto, eu me adoro, eu sou apaixonado por mim. Pô, legal, uma autoestima. Porque se você for esperar reconhecimento das pessoas, aprovação das pessoas, se você for esperar elogio das pessoas, muitas vezes você vai se decepcionar. Só que o transtorno de narcisismo, da personalidade de narcisismo, começa quando a pessoa atinge um nível que vai começando a prejudicar a vida dela. Ela já tudo só dela é melhor, tudo dela é bonito, e as relações interpessoais começam a ser abaladas. O narcisista não consegue ter relacionamento saudável. Em resumo, o narcisismo na psicanálise se refere à interação complexa entre o amor próprio, a autoimagem e as relações com os outros. Então, eu não posso dizer que é uma pessoa que se ama, que se veste bem, que anda bem, que faz seu cabelo, que ela é narcisista. Eu não posso dizer isso. Agora, eu tenho que prestar atenção quando esses traços que a pessoa tem começam a atrapalhar e começa a entrar uma interação entre o amor próprio, a autoimagem e a relação com os outros. Quando você começa com um amor próprio intenso, demais, quando você começa com uma deturpação da sua autoimagem e as suas relações interpessoais com os outros começam a ficar abaladas, aí tem que prestar atenção. Embora um certo grau de narcisismo seja considerado saudável para o desenvolvimento do ego e da autoestima, o que acabamos de falar, é importante encontrar um equilíbrio para evitar o extremo egocentrismo e promover relações saudáveis com os outros. Então, nós temos que observar esses traços, muitas vezes até nós mesmos. A Diana botou aqui, narcisismo é algo constante e extremo. Muito bom, é verdade. O narcisismo, Ana Lúcia, o narcisismo é dividido em duas partes, que eu acabei de falar, primário e secundário. A Damares colocou aqui, tema de grande relevância. Nos deparamos muito com esse elemento, muito onde você está. É na igreja, é na escola, é onde você está, dentro da sua casa, tá? Mas temos que evitar fazer pré-julgamentos, tá? E muitas vezes também, eu estava conversando outro dia com uma mentorada aqui, nós temos que evitar, como psicanalistas, a projeção. Porque muitas vezes você convive com uma pessoa narcisista, ou esposo, ou alguém narcisista, e às vezes você acaba projetando nas suas consultas. Nós temos que prestar muita atenção nisso, de não projetar os nossos problemas, as nossas dificuldades, nas demandas que o paciente traz. Porque, às vezes, a Tayane Mendes dizendo que não está conseguindo entrar. Da mesma forma, Tayane, que entra todas as segundas-feiras, deixa eu mandar de novo para você aqui o link. Da mesma forma, a do grupo Live Valverde. Está aí. Ó. Então, nós temos que evitar que as nossas projeções, ou seja, os nossos anseios, as nossas dificuldades, até com família, muitas vezes seja projetada nos assuntos e nas demandas dos nossos pacientes. Preste atenção nisso. Às vezes, o paciente tem alguém narcisista, o psicanalista tem alguém narcisista, aí o paciente fala sobre narcisismo, você acaba projetando aquilo que você tem com você lá no paciente. Temos que evitar. Origem do termo mitologia. Vamos ver a origem do termo narcisismo na mitologia novamente. A origem do termo narcisismo remonta à mitologia grega e está associada à fascinante história de Narciso. Segundo a lenda, Narciso era um jovem extraordinariamente belo e desejado por muitas ninfas e donzelas. No entanto, ele rejeitava todos os avanços amorosos, permanecendo indiferente e orgulhoso. Um dia, enquanto estava perto de um lago,
Narciso avistou sua própria imagem, refletida nas águas tranquilas. Cativado por sua própria beleza, ele ficou imóvel, olhando fixamente para o reflexo, incapaz de se afastar. Consumido por seu amor, por sua própria imagem, ele gradualmente definhou até a morte, permanecendo à beira do lago até o seu último dia de suspiro. A história de Narciso é frequentemente interpretada como símbolo de obsessão pelo eu, do amor próprio, excessivo e da autocontemplação. Esse mito ressoa com um conceito moderno de narcisismo, em que uma pessoa fica tão absorvida por sua própria imagem e importância que perde a capacidade de se conectar com os outros de maneira saudável. Então, você observa essa história de Narciso, da mitologia, vem falar sobre o narcisismo. E tem pessoas assim, que elas se admiram tanto, elas ficam tão absorvidas pela sua beleza ou pela sua inteligência. O narcisismo não é só beleza, não, tá? Tem outros traços também, fica tranquilo. Pessoas que se sentem muito inteligentes, pessoas que sentem que ela fala melhor do que as outras, pessoas que se sentem que se arruma melhor do que as outras. Aí, o que ela faz? Ela passa a não conseguir se conectar com as outras pessoas de maneira saudável. Então, assim, a história mitológica de Narciso serve como um ponto de partida simbólico para a compreensão do narcisismo, tanto na psicologia quanto na psicanálise. Ela representa a ideia de como um amor desmedido por si mesmo pode levar à desconexão das relações humanas e ao isolamento emocional, ressaltando a importância de um equilíbrio saudável entre a autoestima, a empatia e a empatia pelos outros. Então, essa história de Narciso, da mitologia, vem trazer um alerta para nós, até mesmo para nós que somos psicanalistas. Nós precisamos entender que esse amor desmedido, essa admiração por si próprio o tempo todo, pode nos levar a uma desconexão em relação às outras pessoas. Ah, ninguém faz nada bom, eu que sou o melhor, eu que sou isso, eu que sou aquilo. E nisso entrar um conflito e você começar a ter um isolamento emocional. Então, nós precisamos ter uma saúde emocional equilibrada e bem saudável para quê? Para que tenhamos autoestima. Sim, nos amemos, nos gostamos, eu me amo, eu me gosto, eu sou apaixonado por mim, é muito bom, mas eu tenho que ter empatia pelos outros. Os outros também têm suas belezas, os outros também têm suas qualidades, os outros também têm coisas boas, e não só nós. Então temos que prestar bem atenção nisso para evitarmos esses traços de narcisista e começar a prestar atenção nos nossos pacientes e nas pessoas que nos rodeiam. A Angélica está dizendo, esse tema é fantástico. Tive um paciente que ele se olhava constantemente no espelho enquanto aguardava na sala de espera. Fazia caras e bocas para ele e dizia que ele se achava o máximo. Pô, é bom se achar o máximo. É bom se achar o pica da galáxia. É bom de vez em quando, mas não o tempo todo. Você tem que entender que tem o quê? Um equilíbrio. Vamos ver agora. Qualquer pergunta é só mandar aí no chat, tá, gente? Outra coisa que nós vamos ver agora. Narcisismo patológico versus narcisismo saudável, tá? Então, próximo tópico. Narcisismo patológico versus narcisismo saudável. Vamos ver aqui. Chegou aqui no Michel. Tem psicanalista que não consegue te ver. Qual o procedimento? Só te escutar? É mesmo? Quem que tá falando que não está conseguindo me ver? Só se ela tá. Ah, ela deve estar com a câmera dela fechada. Aqui embaixo, ó. Deixa eu interromper aqui, ó. A apostila. Vou interromper a apostila. Tá vendo aqui, ó? Se eu interromper o vídeo, ninguém me vê, ó. Aí. Ela deve estar com um vídeo interrompido. Ela clicou, às vezes, sem querer. Aqui, ó. Apertei e voltei. Provavelmente, essa pessoa, esse psicanalista aí, esse doutor aí, deu mole e apertou aí no interromper imagem. Tenta voltar. Se qualquer coisa, sai e volta novamente. Deixa eu ver aqui a foto.
Então, pede para agindo Deus quem impedirá, não tem um nome, agindo Deus quem impedirá. Agindo Deus quem impedirá. Sai da sala e entra de novo. Aí observa aqui, ó, se está fechada aqui a janelinha que interrompe o vídeo, tá? Vou compartilhar de novo a apostila. Fiquem tranquilos, tranquilos, sintam-se amados por Deus e por mim. A aula vai ficar gravada e vai ficar disponível por 7 dias. Vamos lá. Narcisismo patológico versus narcisismo saudável. O narcisismo, quando considerado na psicologia e na psicanálise, pode ser entendido em dois aspectos bem distintos: o narcisismo patológico e o narcisismo saudável. Essas categorias representam diferentes níveis de expressão do amor próprio e da autovalorização, bem como suas consequências nas relações interpessoais e na saúde. Então, temos o narcisismo patológico e temos o narcisismo saudável. Então, de acordo com a expressão do amor próprio e de acordo com a autovalorização, vão ter o quê? Vão ter sintomas diferentes. Kátia Simone entrou de novo. Ó. Vão ter sintomas diferentes entre o narcisismo patológico e o narcisismo saudável. Tá? Deixa eu aceitar aqui. Ó. Narcisismo patológico. O que é isso? O narcisismo patológico refere-se a um padrão extremo de comportamento em que o indivíduo exibe um amor próprio, ele já está doente, excessivo, e uma busca constante por validação e admiração externa. Algumas características do narcisismo patológico incluem. Então, observa, o narcisismo patológico, quando a pessoa já está num grau, num nível alto de doença, e o amor próprio dele é excessivo. E ele fica o tempo todo buscando validação e admiração externa. Lembra que eu sempre falo isso? Psicanalista, aprendam a validar os sentimentos dos outros. Isso é muito importante. Agora, quando a pessoa fica o tempo todo querendo ser validado, querendo ser reconhecido, querendo aplauso, querendo purpurina, isso aí fica difícil. Isso aí já pode estar num traço de narcisismo patológico. Vamos ver agora algumas características de quem sofre de narcisismo patológico. Primeiro, falta de empatias. Pessoas com narcisismo patológico têm dificuldade em se colocar no lugar dos outros e compreender suas emoções. Não precisa se manifestar, não, doutores. Eu vou começar a falar características. Não sou eu, não precisa levantar a mão, não, hein, pelo amor de Deus. Isso aqui são os doutores psicanalistas. Mantenha calma, mantenha a postura. Porque às vezes você está falando de uma parada. Não precisa se manifestar, fica quietinho. Se vai identificar, fica quietinho aí, tá bom? Vamos lá. Outra característica de quem sofre de narcisismo patológico, quem está doente, ego inflamado. Uma visão inflamada de si mesmo, muitas vezes com exagero de conquistas e qualidades pessoais. Sabe, conhece um montão de gente assim, né? Dá até vontade de rir quando se começa a falar de narcisismo. Sabe, eu estava dando uma aula, né? Foi de 4 às 9. Falei sobre neurose e histeria. Tá gravado, eu vou liberar para vocês depois. 4 horas de aula. 4 horas de aula. Tá no YouTube já. Vou liberar depois. Aí ele falou, professor, você dá aula muito bem, você fala, pode parar, que eu não vou deixar vocês querer aumentar o meu grau de narcisismo, não. Eu já sei que eu sou, não precisa, tá bom? O senhor me deu, me ajudou, acabou. Sinta-se amado por Deus e por mim. Eu não vou deixar isso inflar o meu ego, para daqui a pouco eu acabar desenvolvendo traços narcisistas. Não vou deixar. Então, outra característica de narcisismo é o quê? Essa visão inflada. O tempo todo, exagerado, das conquistas. Não porque eu conquistei isso, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Até virar, olha, tem que tomar cuidado, até virar aqui. Aqui, Diana. Eu estou falando, até virar aqui, ó. Não porque eu tenho título disso, eu tenho título disso, título daquilo. Não, o tempo todo, para quê? É você que tem que saber quem é você. Para que você foi chamado? E você vai ter pacientes assim. Tem que ter paciência e começar a destrinchar, observar as características. Outra característica de narcisismo, que a pessoa que já está doente, manipulação.
Esses são todos os traços que esse personagem da novela está fazendo. Ele faz com as pessoas que convivem com ele. Manipulação. Uso de relacionamentos para alcançar objetivos pessoais, muitas vezes sem consideração pelos sentimentos dos outros. O narcisista, ele vai usar a pessoa, ele vai usar ela sexualmente, ele vai usar ela emocionalmente, ele vai usar ela financeiramente, só para chegar onde ele quiser. Ele vai saber, ele não quer sentimentos nenhum. Vocês já viram essas reportagens que tem o tempo todo? Ah, o cara entrou. Outro dia eu estava assistindo uma. No poucos momentos que eu sento, eu estava assistindo uma. O cara conseguiu seduzir uma advogada, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, conseguiu seduzir ela no todo o esquema dele de WhatsApp, que ele, Instagram, que ele era famoso, que ele era inteligente, e roubou 110 mil dela, fez ela transferir. Ela pegou empréstimo, entrou na história dele, entrou na manipulação dele, e ela fez um empréstimo de 110 mil reais e entregou nas mãos do narcisista. E é assim que eles agem. Eles agem de forma como manipulação, ele vai manipular todo o sentimento, ele vai manipular tudo que a pessoa tem ali para poder tirar. É o poder da persuasão, mas para o mal, né? O doutor Gidelso, nós temos a persuasão positiva e a negativa, assim como a transferência, negativa e positiva. Tem uma pessoa aqui, deixa eu... Chat, a partir de quantas características reserva uma pessoa narcisista? Muito boa essa pergunta, a doutora Dila. A partir de quantas características é caracterizar um narcisismo? Vou falar para você, não tem essa quantidade, não. Mas se ela já apresenta excessivo alguma dessa, já tem que prestar atenção nela. Agora, tem pessoa que vai ter todas. Diana, pode falar. Diana levantou a mão, pode falar. Essa primeira opção aí que você dá, eu não poderia, por exemplo, se ela apresentar essa falta de empatia aí, mas como algo individualista. Como assim? Como é que eu vou? Por exemplo, você fala assim, não se colocar na frente no lugar dos outros, sempre compreender suas próprias emoções. Isso não é um individualismo? Individualismo. Como é que eu vou separar um narcisista de uma pessoa individualista? O narcisismo é em todos os aspectos. Ele não tem Todos. empatia em nada. Ele não tem empatia para a família, ele não tem empatia no trabalho, em nada. Tem coisas que você é individualista. Tem coisas que você vai, pô, você vai no banheiro, você vai sozinho, né? Dando exemplo. Mas tem coisas que você precisa ter outras pessoas. O narcisista, não. A não ser que ele queira manipular a situação. Aí ele se mostra empático, ele se mostra amoroso, tá? Até ele conseguir o que ele quer. Aí ele volta para todas as práticas. Mas essa pergunta é muito boa. Outra característica de um narcisismo patológico: vulnerabilidade oculta. Sob a fachada de confiança e autoestima, muitos indivíduos com narcisismo patológico escondem inseguranças profundas. Ou seja, todos os medos que ele tem, a vulnerabilidade que ele tem, ele esconde dentro dele. E você acha que a pessoa é uma pessoa forte, que a pessoa ela é firme, não é. Às vezes ela está escondendo, ocultando a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, para ninguém perceber. E quem é psicanalista, quem é terapeuta, consegue perceber que a pessoa é vulnerável. Você consegue perceber. Outra característica: intolerância à crítica. É outra que nós temos que observar. Reação negativa a qualquer forma de crítica ou desaprovação. Não quer dizer que quem não gosta de crítica seja narcisista, mas quando está no extremo, ele tem reação negativa a tudo que é contrário a ele. Ele não aguenta crítica nem desaprovação, até porque um dos medos mais profundos que o ser humano tem é esse medo da aprovação, da desaprovação dos outros. É o medo da crítica. As pessoas que têm esse medo da crítica, elas não fazem nada. Elas não conseguem sair do lugar, elas não conseguem evoluir no trabalho, elas não conseguem evoluir na sua vida. Por quê? Elas ficam o tempo todo com medo da crítica. Se você não sabe,
muitos sabem, tem pessoas que hoje elas estão numa profissão, mas não é a profissão que elas gostam ou que elas queriam. É porque elas tinham medo da crítica e fizeram aquilo que os pais quiseram. Eu conheço pessoas que são casadas hoje, mal casadas, porque elas não casaram com a pessoa que elas amavam, mas elas casavam com medo da crítica, casou com aquilo que os pais escolheram. Então acaba o quê? Acaba tendo um pavor, um medo de crítica e vai interrompendo a sua vida. Então, outra característica de um narcisismo patológico é essa reação negativa a qualquer forma de crítica e desaprovação. Gente, você tem que aceitar uma crítica, tá? Só que aquilo, não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Você vai ter que pegar daquela crítica, você vai ter que trazer algo que você aprendeu com a crítica. Às vezes a pessoa fala, ô, doutor Michel, isso aqui não é legal, não, vê isso aqui. Pô, legal. Eu vou ver o que eu posso mudar ali para poder ajeitar. Agora, tem gente que não gosta, e vocês precisam tomar cuidado. Existem algumas classes, pelo menos as classes que eu convivo, que são muito vaidosos. Primeiro, professores, e segundo, psicanalistas. Não gostam de ser corrigido, não gostam de ser chamado para atenção. Então, eu já mudei esse estigma. As pessoas me chamam a atenção na escola, a pedagoga, ou a orientadora pedagógica, fico felizão. Às vezes ela fala assim, ô professor, tem que mudar o seu diário, isso. Eu falei, aonde? Eu vou lá e mudo. A minha diretora, teve uma diretora semana passada, deu até uma coisa muito interessante, retrasada, né? Eu já comentei isso aqui numa aula. Eu entrei na sala sala da secretaria, estava o secretário com o meu diário aberto, meu diário de artes aberto, e mudando as notas. Quando ele me viu, ele ficou branco. Mas sabe o que é branco? Branco. Não estava mudando nota, estava mudando as faltas, presença. Ele ficou branco assim, aí a minha diretora falou assim, para de palhaçada, fulano. Pô, Michel, ele não esquenta, eu já falei com ele, ela não tinha nem falado. Eu já falei com ele, eu posso mudar o que eu quiser no diário dele. Eu falei, verdade, pode mudar o que quiser, filho. Eu não tenho essa vaidade. Agora tem professor, se você mexer no diário dele, pô, você compra uma briga com ele. Então, psicanalista, não sejam vaidosos. Conviva com todo mundo, se respeite, então você vai viver bem melhor. Deixa eu ver aqui. O narcisista usa o contato visual. Ó, Gidelso falando. O narcisista usa o contato visual para intimidar e manipular, começando com um longo exame visual que faz as vítimas sentir como se a sua própria alma estivesse sendo sondada. Verdade. Muito bom. É o narcisista. Vamos ver agora o narcisismo saudável? Por outro lado, o narcisismo saudável refere-se a uma autoestima equilibrada e positiva, que não prejudica as relações interpessoais e permite ao indivíduo viver uma vida satisfatória. Então, você observa que existe o narcisismo patológico e existe o narcisismo saudável, onde ele tem a sua autoestima equilibrada, positiva, e não vai prejudicar tanto as relações interpessoais, porque o homem ele precisa ter relacionamento com ele, mas ele precisa ter relacionamentos interpessoais, porque senão ele não vai aguentar, ele vai surtar. Então, só que aqui existem algumas características do narcisismo saudável. Gente, o telefone para de tocar. Primeiro, autoestima positiva, reconhecimento e aceitação das próprias qualidades sem exagero. É uma das características de quem tem um narcisismo saudável. Respeito pelos outros, a capacidade de valorizar as necessidades e emoção dos outros, cultivando um relacionamento significativo. Tem gente respirando fundo. Tá. Eu me sinto narcisista às vezes, mas existe o narcisista saudável, né? Aquilo que eu falei. Você não pode ser caracterizando todo mundo, incluindo todo mundo como narcisista. Não pode. É tudo aquilo que vai ao extremo, tudo aquilo que passa a ser um transtorno. Então, existe o narcisismo saudável. Outra coisa, a ambição construtiva. Busca por objetivos pessoais e profissionais, com respeito pelas necessidades e desejos dos outros. Outra característica, autoconhecimento. Está ciente de suas forças e fraquezas e está aberto ao crescimento pessoal. Mais uma característica do narcisismo saudável. Equilíbrio emocional, capacidade de lidar com as críticas construtivas
e desafio sem reagir de maneira defensiva. Então, essas são as características do narcisismo saudável. Existe o narcisismo patológico, que já é uma doença, né? Tudo isso que nós falamos, falta de empatia, ego inflado, manipulação, vulnerabilidade, intolerância crítica. Só que existe o saudável. Então, parabéns para quem tem uma dessas características aqui, tá? Eu me enquadro aqui também, gente. Pode ficar tranquilo. Sintam-se amados por Deus e por mim. Vamos lá. Em resumo, enquanto o narcisismo patológico está associado ao comportamento e atitudes que podem prejudicar as relações e a saúde mental, o narcisismo saudável envolve um amor próprio, equilibrado, que coexiste harmoniosamente com a capacidade de se conectar e respeitar os outros. A chave é encontrar um equilíbrio entre a autovalorização e a empatia para promover relacionamentos saudáveis e uma vida emocionalmente satisfatória. Vamos ver aqui, tem aqui, ó, a Angélica mandou. Mesmo que fale com educação e cuidado, o narcisismo, por causa do ego inflado e o modo como se enxerga de maneira disfuncional, grandiosa, não é aberto ao conselho. Existem vários níveis de narcisismo, sim, não são abertos a conselhos, a não ser que seja um narcisismo saudável. Aí ele ainda consegue ouvir alguns conselhos. Vamos lá? Sigmund Freud e o narcisismo. Vamos ver o Sigmund Freud e o narcisismo. Vamos ver a teoria da personalidade. A teoria da personalidade, na perspectiva psicanalítica, oferece uma visão profunda e abrangente sobre como os aspectos intrínsecos e inconscientes da mente moldam a individualidade de cada pessoa. Desenvolvida por Sigmund Freud, essa teoria explora os processos mentais subjacentes, deixa eu aceitar o Nelson aqui, subjacentes e os estágios de desenvolvimento que contribuem para a formação da personalidade. Então, nós vamos ver como se forma essa teoria da personalidade. Vou ler aqui, ó. Olha o Gidelso mandando aqui, ó. Gidelso não, Graciane Fapese. Posso reconhecer um narcisista patológico por sessões de como a família do paciente? Identificar o narcisismo patológico por sessões de com a família ou com a família? Você consegue. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes... Deixa eu ver se eu entendi. Você acabar de ler aqui. Estou com uma paciente que relata a falta da empatia pelos filhos. Reverter os problemas causados por ele culpando a família. Se faz de vítima quando criticado. Ele tornou a família doente, reprimida e depressiva. Posso realmente classificá-lo como narcisista ou manipulador? Porque ele não vê o que está perdendo a família. Sim, você classificar por ele sim, por ele mesmo você pode, tá? Se ele tem essas características, você está vendo que ele está fazendo a família doente, possa ser que ele seja um manipulador e esteja enfrentando isso. Porém, é complicado, exemplo, você está com um paciente, aí o paciente começa a falar que o marido, a mulher começa a falar que o marido é isso, que o marido é aquilo, que o marido tem as características todinhas que nós falamos do narcisismo patológico. Aí tem que tomar cuidado se não é uma projeção. Você tem que observar bem para ela. Se tudo que ela está falando do marido, muitas vezes não é nela. Aí você bate na família, você bate nos pais dela. Mas o que você acha sobre narcisismo? Você já conviveu com algum narcisismo além do seu marido? Aí você tem que bater. Porque às vezes ela traz traços lá da família, ela está projetando no marido dela. Então tem que se tomar um pouco de cuidado. Mas você consegue, através da fala da pessoa, identificar se ela tem alguns traços narcisistas, sim. Então, nós estamos falando sobre a teoria da personalidade. Estrutura da personalidade. Freud propôs uma estrutura da personalidade composta por 3 componentes principais. Tá? O primeiro, o id. O id é a parte mais primitiva da personalidade, operando no nível inconsciente e sendo guiado pelo princípio do prazer. Isso você tem que saber, psicanalista, você, terapeuta, que o id, ele vai atrás do prazer. Ele é o reservatório dos impulsos e desejos instintivos. Ele vai atrás do prazer de qualquer jeito. Hoje eu estava conversando com uma doutora, uma psicanalista, nós estávamos numa mentoria, ela falando de uma situação que ela observou que o inconsciente de um paciente dela
Abriu através de uma situação, numa programação que ele fez num lugar. Ele foi num evento, e nesse evento fizeram uma programação, uma reprogramação, e depois que ele voltou, ela percebeu que o inconsciente dele abriu. E nós estamos falando que o inconsciente é a parte mais profunda, e muito bom, Gideon, você tem que ouvir os dois lados da história, mesmo que a história seja a história do bonzinho. Então, muitas vezes, existem situações que são os gatilhos mentais, né? Situações, música, filme, que tudo pode abrir um cheiro, abrir um gatilho mentais. E se a pessoa vive o tempo todo usando, muitas vezes, sem saber, de forma inconsciente, nós sabemos o que são os mecanismos de defesa. Projeção, racionalização, sublimação. Nós sabemos que negação, o que é tudo isso. Mas a pessoa que sofre, ela não entende. Então, o cérebro dela fica o tempo todo usando o mecanismo de defesa para que ela possa conviver e para que ela possa não sentir muitas dores emocionais. Aí o cérebro vai usando os mecanismos de defesa. Mas chega uma hora que o cérebro não aguenta, o inconsciente abre e vem tudinho. Porque começam os conflitos entre o ego, o inconsciente e o superego. Então, nós vamos ver agora o ego. O ego age como um mediador entre as demandas do id e as restrições do mundo exterior. Ele opera no nível consciente, inconsciente, pré-consciente. Chegou? Cadê o bebê? Um minuto só, gente. Ah, a esposa chegou, gente. Cadê meu bebê? Vem ver papai. Papai já vai voltar para lá, um minutinho só. Cadê o bebê? Olha o bebê aqui, ó, do papai. Dá um like, dá um joinha para ele. Já? Joinha, fala. E aí? Beijo no boquinha de pai. Cadê meu pacotão? O pacotão está aqui também. Vamos voltar. Chegaram. Vamos ver aqui o chat. Ana Lúcia mandou. A Ana, lindão. A Cláudia, lindo. Puxou a mãe. Ele é ruivo com a mãe. Vamos lá. O ego. O ego age como mediador entre as demandas do id e as restrições do mundo exterior. Tem um áudio aberto aí, gente. Deixa eu ver de quem é. Ativar o vídeo aqui. Ativado. Então, ele opera entre as demandas do id e as restrições do mundo externo. Ele opera no nível consciente, inconsciente, pré-consciente, seguindo o princípio da realidade ao buscar soluções realistas para satisfazer os desejos do id. Então, o ego fica nesse conflito, né, entre o nível inconsciente, tá, e entre a consciência, o pré-consciente. E eu tenho o superego, né, que incorpora os padrões morais e os valores internalizados da sociedade. Ele age como uma consciência e avalia as ações do ego em relação aos princípios éticos e morais. É o superego. Vamos ver o chat está bombando, hein? Vamos lá. A Kátia mandou família linda. Muito obrigado, Kátia, doutora Kátia. Vamos ver agora. Isso aqui é muito importante você saber sobre o id, ego, superego, para o narcisismo. E agora vamos ver, porque Freud falou que está muito ligado ao desenvolvimento psicossexual. Então vamos ver a teoria da personalidade no desenvolvimento psicossexual do ser humano, da criança, né? Porque o adulto é filho da criança. A teoria da personalidade psicanalítica também inclui a teoria do desenvolvimento psicossexual, que descreve como as crianças atravessam um estágio distinto de desenvolvimento, cada um focado em uma área específica do corpo, e o conflito emocional correspondente. Então, Freud ele dividiu o desenvolvimento psicossexual da criança em fases, em estágios. E nós vamos ver esses estágios. O primeiro estágio é o estágio oral. O que é o estágio oral? É a fase inicial, em que o prazer é centrado na boca e na alimentação, dando origem às questões relacionadas à dependência e dependência. Então, você observa que na fase oral, a criança traz tudo na boca. Um cartão que ela vê, ela traz na boca. Um telefone que ela vê, ela coloca na boca, porque a zona de prazer é a boca. Então, é a fase oral. E nessa fase está relacionado a dependência e dependência. Porque até então, nessa fase, tudo que vem na boca, a criança depende totalmente da mãe, ou totalmente da pessoa que está ali cuidando dela, que é o cuidador primário. E a independência está ligada a tudo isso. Existe também, que Freud falou, o estágio anal.
Aí, no estágio anal, o foco muda para a região anal, envolvendo questões de controle e autonomia, à medida que a criança aprende a controlar suas funções corporais. Aqui a criança começa a sua primeira independência, a primeira criação independente, que é o cocô, quando ela faz para sua primeira fezes, é a sua primeira produção independente. Até então, na fase oral, a criança depende totalmente de tudo e de todos. Chega na fase anal, ela já está ali aprendendo a controlar suas funções corporais. E a primeira produção independente é o cocô. Temos o estágio fálico. Nesse estágio, o foco se desloca para os órgãos genitais, levando à formação do complexo diético e dielétrico. Tem várias aulas sobre isso, que trata das relações entre os pais e os sentimentos de desejo e rivalidade. Temos também o estágio da latência, uma fase de calmaria, onde a energia psíquica é direcionada para as atividades sociais e intelectuais, enquanto as questões psicossexuais diminuem temporariamente. Aí depois vem o estágio genital. Na adolescência e na idade adulta, a energia psíquica é direcionada para os órgãos genital, que é o pênis e a vagina da menina, em busca de relacionamentos adultos saudáveis e produtivos. Aqui, a pessoa já está com uma idade e já da juventude já começa a ir atrás de quê? De relacionamento adultos, saudáveis e produtivos. É nessa fase aqui que a pessoa vai ter seu relacionamento interpessoal. Se ela teve outras fases aqui que foi mal resolvida, ela começa a poder gerar alguns traços. Então, a teoria da personalidade na psicanálise proporciona uma compreensão profunda dos processos internos e externos que moldam a identidade e o comportamento dos indivíduos. Então, esses estágios aqui é que vai mostrar sobre o molde, como foi moldada a identidade e o comportamento individuais das pessoas. Então, ela reconhece, o que a teoria da personalidade faz? Ela reconhece a influência do inconsciente e conflitos internos na formação da personalidade, abrindo um caminho para uma exploração aprofundada do comportamento humano e das motivações subjacentes. Então, para quem entender sobre os estágios, para quem entender sobre o id, ego, superego, que faz parte da teoria da personalidade. Por quê? São nessas fases aqui que, se não forem bem resolvidas, se não teve uma compreensão, que o ser humano começa a desenvolver processos internos e externos dele, que foi na maior formação da personalidade. Aí começa a todos os conflitos dentro dele. Então, isso é muito importante no que se tange narcisismo. Agora nós vamos ver as fases do desenvolvimento psicossexual. Acabamos de ver aqui os estágios do desenvolvimento psicossexual. Agora vamos ver as fases. Existem estágios e existem as fases. A teoria psicanalítica de Sigmund Freud descreve o desenvolvimento da personalidade em termos de estágios psicossexuais. Cada fase é marcada pelo foco em uma zona erógena específica, influenciando o desenvolvimento da criança, o seu comportamento posterior e as fases do desenvolvimento psicossexual, que é a mesma coisa dos estágios. Só que agora vamos ver as fases. Preste atenção. Primeira, a fase oral. Vimos os estágios, agora vamos ver quando começam essas fases. Fase oral vai do 0 a 1 ano. Então, nessa fase, o foco do prazer está na boca e na alimentação também. A criança experimenta o mundo através da boca e o conflito central envolve a satisfação versus frustração oral. Pode influenciar as atitudes em relação à dependência, independência e relações interpessoais. Então, nessa fase aqui, se houve uma frustração nessa satisfação de levar tudo na boca, de reconhecer o mundo pela boca, há uma grande chance da pessoa ter problemas em relacionamentos interpessoais. E relacionamentos interpessoais está ligado a narcisismo. E tem também a fase anal. Na fase anal, vai de 1 a 3 anos. O foco se desloca para o controle dos esfínteres anais e a experiência do prazer relacionado à eliminação. As fezes, ali, o cocô, né? O conflito emerge em torno do treinamento para o controle dos impulsos
e a obediência às normas sociais. Isso pode influenciar a expressão de autoridade, a autonomia e a ordem na vida adulta. Então, nessa fase, é a fase que começa os impulsos de controle, porque aí o bebê, a criança, ela pode controlar a entrada e a saída das fezes. Se há uma má formação, ela vai ter problema com a autoridade, com a autonomia, com uma ordem na vida adulta, não vai saber ouvir ordem de ninguém. O narcisismo, o narcisista não aceita a ordem de ninguém. E existe a fase também fálica, né, que vai de 3 aos 6 anos. Nessa fase, o interesse se encontra nos órgãos genitais. O complexo de Édipo ocorre envolvendo a atração da criança pelo progenitor do sexo oposto e sentimentos conflituosos em relação ao progenitor do mesmo sexo. O complexo de elétrica ocorre de maneira similar às meninas. A resolução do complexo é crucial para a formação da identidade de gênero e a compreensão das relações sociais. Então, quando não há essa castração do complexo de Édipo e o complexo de elétrica, vai ter uma confusão lá nas relações, nos relacionamentos sociais e as compreensões da identidade de gênero. Então, isso é muito importante. Existe também a fase de latência. Após a fase fálica, a energia psicossexual, a sexualidade, né, ela é direcionada para as atividades intelectuais e sociais. A sexualidade fica temporariamente em segundo plano, enquanto a criança começa a desenvolver habilidades cognitivas e sociais, né, manuais, a se envolver mais com outras crianças, outros adolescentes. Então, começa nessa fase da latência. Aí chegamos à fase genital, que vai da adolescência em diante. A fase final é atingida na adolescência. A energia psicossexual retorna aos órgãos genitais. E o foco é na formação de relacionamentos adultos e na busca do prazer sexual. O desenvolvimento completo dessa fase contribui para relacionamentos emocionalmente satisfatórios a uma identidade sexual bem ajustada. Então, se há alguma quebra aqui, uma má formação aqui, entra esses problemas sexuais na vida da pessoa. Essas fases do desenvolvimento psicossexual, delineadas por Freud, oferecem uma perspectiva única sobre como as experiências da infância moldam a personalidade e os padrões de comportamento na vida adulta. Embora alguns aspectos da teoria psicossexual tenham sido criticados e refinados ao longo dos anos, ela ainda desempenha um papel importante na compreensão da psicodinâmica humana e nas influências do desenvolvimento precoce na formação da personalidade. Então, vimos as fases do desenvolvimento psicossexual que vai interferir lá nos problemas também de narcisismo. Perguntas, só mandar pelo chat aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu admitir aqui a Graciane. Já somos 21 guerreiros aqui na sala. Professor, vou ter que me ausentar. Vai na página, mas assiste depois, ela fica gravada. Vai tá sempre aqui prestigiando a aula, tá? Vai na paz, tá? Agora nós vamos ver. Deixa eu ver aqui o chat. Chegou aí. Estou indo para a live. Vai na paz, Tânia. Boa live para ti. Narcisismo primário e secundário. Narcisismo, vamos ver de novo, primário e secundário na psicanálise. Nós vimos lá em cima o narcisismo patológico e o narcisismo saudável. Agora nós vamos ver o narcisismo primário e secundário. Na teoria psicanalítica de Freud, o conceito de narcisismo é dividido em duas fases distintas: o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Essas fases descrevem os estágios iniciais do desenvolvimento psicossexual e as mudanças na forma como o indivíduo se relaciona ao amor próprio e às relações interpessoais. O narcisismo primário. Deixa eu beber uma água. Narcisismo primário é a fase inicial do desenvolvimento humano, que ocorre nos primeiros estágios da infância. Nesse estágio, o bebê direciona seu amor e atenção principalmente para si mesmo. O bebê percebe suas próprias necessidades, sensações e desejos buscando satisfação e gratificação imediata. Essa fase é essencialmente egocêntrica
com o bebê, e não direcionando entre o eu e o mundo externo. O bebê não possui uma noção clara de separação entre si e a mãe, ou cuidador, o que leva a uma fusão inicial com o ambiente. O narcisismo primário é caracterizado por uma busca incessante de prazer e conforto pessoal, sem considerar a presença ou desejo dos outros. Então, você vê que essa fase do bebê, primário, onde ele percebe tudo em relação a ele e a mãe, o ambiente, é legal. Mas o narcisista, ele não percebe. Então, se alguma coisa foi quebrada nesse processo primário da criança, nesse estágio inicial, isso vai interferir na vida lá no futuro. Vamos ver agora o narcisismo secundário. À medida que a criança avança em seu desenvolvimento e experiência do mundo, ocorre uma transição do narcisismo primário para o narcisismo secundário. Nessa fase, a criança começa a desenvolver uma percepção mais clara da separação entre o eu e os outros. Ela começa a reconhecer que os outros também têm necessidade, desejo e emoções independentes. O narcisismo secundário envolve a capacidade de amar e se preocupar não consigo mesmo, mas também com os outros. A criança começa a formar vínculos emocionais com pessoas significativas em sua vida, como os pais, os irmãos e amigos. O desenvolvimento do narcisismo secundário é crucial para a formação de relacionamentos saudáveis e para a compreensão da empatia e da interação social. Em resumo, o narcisismo primário é a fase inicial em que o bebê está focado principalmente em suas próprias necessidades e satisfação imediata, enquanto o narcisismo secundário é a transição para a compreensão da separação entre o eu e os outros, permitindo o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e empatia. Ambas as fases desempenham um papel fundamental no processo de desenvolvimento da personalidade e na formação das relações humanas ao longo da vida. Então, nós vimos aqui a introdução sobre o narcisismo. Vou fazer uma recapitulação e nós vamos parar aqui. Já são 8h30, tá? Nós começamos aqui, falamos sobre a definição do narcisismo. A Silvana está entrando agora. A definição do narcisismo. Aí depois falamos sobre a divisão do narcisismo, que é o primário e o secundário. Falamos sobre a origem do termo da mitologia, que vem de Narciso, da história de Narciso, do jovem Narciso. Falamos do narcisismo patológico e narcisismo saudável. Aí falamos as características do saudável e do patológico. Aí depois entramos na teoria da personalidade de Freud. Falamos sobre o id, o ego, o superego, como que eles intervêm aí. Aí entramos no desenvolvimento psicossexual, os estágios, oral, anal, fálico, latência e genital. Aí entramos nas fases do desenvolvimento psicossexual também, como interfere. Vimos a fase oral, fase anal, fálica, latência, e vimos também a fase genital. Aí entramos aqui no narcisismo secundário e primário. Deixa eu ver a importância do amor próprio. Eu vou finalizar com a importância do amor próprio, porque eu vou ter que ter um amor próprio para mim e dormir, que eu estou acordado desde 6 horas, que amanhã eu vou viajar 2 horas até chegar na minha primeira escola em Vassouras. Então, vou ter que acordar às 5h30 da manhã para poder chegar em Vassouras, tá? 8h30. A importância do amor próprio. Não vou falar, não. Vou deixar para a próxima aula. Eu quero te convidar para a próxima segunda-feira, às 19h30, você vir comigo para mais uma viajada nesse tema de narcisismo, desvendando o narcisismo. Nós vamos ver a importância do amor próprio, a formação da identidade, resiliência, saúde mental, autoatualização. Vamos ver também o desenvolvimento do eu, identificação, formação do eu, tá? A identificação de figuras significativas, vamos ver muitas coisas. Experiência e interações sociais, conflitos e resoluções. Deixa eu ver aqui, chegou um chat aqui, ó. Muito bom, amei. Ainda tem muito mais. Olha, então, opa, Doutor Michel. calma aí um minuto só. Daqui a pouco eu vou deixar falar rapidinho. Então,
autoimagem, autoconhecimento. Vamos falar sobre os estágios do desenvolvimento infantil novamente aqui. Eu quero falar sobre um negócio aqui. Aí vai vir o papel da identificação na formação da personalidade, tá? E muitas coisas que nós vamos ver. Construção, espelhamento e autoimagem de Jacques Lacan. Nós vamos ver. Eu não quero correr com essa aula. Aí vamos ver aqui, ó, experiência do espelho, desenvolvimento da identidade, alienação, impacto contínuo, construção da autoimagem. Vamos ver na próxima aula. Aí, narcisismo e o ideal do eu, na próxima aula. Vamos ver também os transtornos de personalidade narcisista. E, no final, características dos transtornos da personalidade narcisista. E, no final, vai ter técnicas, o tratamento, os impactos nas relações. Tem muita coisa para a gente ver na aula sobre narcisismo. Ó. Narcisismo e vulnerabilidade. Então, eu te convido para a próxima semana, às 19h30, mais uma aula sobre narcisismo. Tem muita coisa ainda, tá bom? Eu vou parar por aqui. Nós vamos abrir a tela aí. Cheguei no final, vai ficar gravada, tá? Fica atento que amanhã sai aí como estreia. Vamos abrir a câmera, vou interromper aqui o compartilhamento da apostila. Vamos abrir as câmeras para tirar fotos. Tira essas fotos para nós aí, ô doutora Diana. Abre aí, gente, a câmera para tirar as fotos, eu vou deixar vocês falarem. Abre aí a câmera, todo mundo, mas calma, sinta-se amado por Deus e por mim. Quem não quiser abrir, não queremos trazer transtorno nem angústia para ninguém. Ai. Vamos, Irineuza, tá aí, ó. A Diana tá tirando. Ó, tá a Kátia Simone, o Alexandre, o Rodrigo, a doutora Damares, Cícera. Tira aí, tirou, Diana? Vamos mais uma. Ó, Lucinda chegou agora, trouxe Lucinda, Silvana de Jesus, Nelson está aí, a Mariana, a Cláudia Fanai. Tirou? Aqui tá. Ana Lúcia, Graciane, Elemara está fechada, deve estar fazendo alguma coisa, e o Robson também. Tira o nome deles aí. Foi tudo, Diana? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para falar? Alguma cobrança para me fazer? A Mariana vai me cobrar a carteira. Ainda não chegou, Mariana, felizmente. Só tem a agradecer e quero a apostila. A apostila vai ser disponibilizada depois do final de uma série de aulas. Podem ficar tranquilos. E eu não acabei a aula. Eu nem sei se eu vou conseguir semana que vem, porque eu quero ir devagarzinho, tem muita coisa de narcisismo. Então, eu quero encontrar vocês semana que vem, no 7h30. Se chegou atrasado, fica quietinho, fica aí, tá? Como é que a gente faz? Todo mundo que entra, o áudio está fechado, para não atrapalhar os outros. No final, quem quiser falar, levanta a mão, a gente abre o áudio. Quem quiser falar agora, vocês têm 10 minutos. Eu vou controlar aqui os minutos e vou cortar quem estiver falando muito, porque eu tenho que descansar para amanhã. Vamos lá, quem quer falar? Fala, doutor Wallace. Tinha pedido a voz aí. Eu vi a importância que se há da pesquisa precisa dessas patologias, porque, de fato, um psicanalista que não estuda e não se aplica, ele vai diagnosticar erradamente, ele vai ver uma questão e já vai sair falando que é isso, que é aquilo outro, e não faz a pesquisa, não vai buscar, de fato, na origem, né? E nós percebemos aí que tudo tem uma origem, tudo tem uma construção, houve uma construção, houve uma ausência de intervenção, e por isso que se desenvolveu a patologia, né? Porque, como o senhor estava explicando aí, o narcisismo é algo que todos nós temos, porém, uns fica patológico e outros são desenvolvidos pela falta da intervenção de alguém para trazer instrução. Ó, você está muito egocêntrico, você está muito egoísta, você está muito pensando só em você mesmo. Então, para mim, essa aula vale muito a pena a todos, né? Se apropriar desse contexto e estudar. Porque o que destrava um psicanalista que vai atender, fazendo análise, é o conhecimento. O conhecimento tira nervosismo, a ausência dele gera nervosismo. Então, só estuda. E aqui no Instituto Humaniza, no Mente Renovada, quem falar que não tem estudo,
vai estar mentindo. Toda segunda-feira nós estamos aqui. Tem conteúdo lá no canal. Você que não segue ainda o canal do YouTube do Clube Mente Renovada, segue lá, tá? Clube Mente Renovada. Tem muitas aulas lá gravadas. Eu vou lançar daqui a pouco ou amanhã cedo. Eu vou lançar a aula sobre neurose e histeria que eu dei lá na sede do IBADES de Campo Grande. São 4 horas de aula. Só para quem quer assistir mesmo. Aí tem brincadeira, tem aula, tem tudo lá. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Semana que vem, 19 e 29. Você que é do Instituto Humaniza, do Mente Renovada, não esqueçam de acertar suas mensalidades de psicanálise. Você que quer participar do programa de doutorado, doutor honoris causa em psicanálise, pode entrar em contato com a gente. Você pode chamar a doutora Diana ou me chamar. Você que quer fazer parte, nós temos aí 3 adesões. Temos a adesão do psicanalista em formação, tá? Você pode entrar como psicanalista em formação. Temos a adesão do psicanalista master, para quem já é formado e vai entrar. E temos agora o doutor honoris causa, que é a adesão Gold, tá? E nós temos também várias coisas. Você que é do Mente Renovada do Rio de Janeiro, hoje, infelizmente, é o Rio de Janeiro só. Nós temos uma parceria com um fotógrafo profissional, lá da nossa unidade de Valverde. 8 fotos profissionais por R$ 150. E essas coisas são caras. É para você colocar no seu Instagram, no seu Facebook. Nós temos uma parceria também, KM3R. É uma empresa de TIs que trabalham com site. Nós estamos reformulando nosso site, vamos botar nosso site no ar. E você que é psicanalista, precisa de página de venda, eu vou compartilhar aqui rapidinho uma página de venda com vocês, para vocês verem como é. Rapidaço. Eu tenho que jantar antes das 9. Vamos lá. Vou pegar aqui rapidaço. Não sai agora não, gente. Já estou terminando, tá? Já tiramos as fotos. Deixa eu só ver aqui. Mano. Nós fechamos uma parceria com a... Vou fechar aqui. Com a empresa 3MR. Aqui, ó. Você que é psicanalista do Mente Renovada, só com Mente Renovada, que quer ter página de venda, página de captação de cliente, a primeira, você pode ter uma página assim, ó, sua, vai estar na hospedagem deles, vai estar ligado ao nosso site, ó. Visualiza, ó, seu nome, uma página assim que você vai ter, ó. Vou subir aqui agora. Ó, acessibilidade, o que oferecemos, ó, sobre nós, isso tudo seu. Eles vão entrar em contato com isso aqui, a assinatura desse Virtual Doctor, aqui, ó, assinatura, tudo. Ó. Quero ser um parceiro, aqui, ó. Contato, agenda, tá tudo aqui. Você pode ter uma página dessa. Você pode ter uma página de venda ou uma página de captação de clientes. Olha essa aqui, ó. Deixa eu mostrar a captação de clientes. Cadê? Aqui, doutor Levi. Aqui eu te mostrei que é a página de venda. Mas também existe página de captação. Aqui, ó, o doutor Levi fez uma página onde ele ofereceu um e-book gratuito para a pessoa. E você pode oferecer alguma coisa, ou simplesmente falar de você. Oferecer uma consulta gratuita, não sei aqui, ó. E-book, tá tudo aqui. Mas quando a pessoa preenche aqui o nome, telefone e e-mail, você já fica com o contato dela todo. Aí você pode fazer um remarketing, enviar suas coisas aqui, ó, sobre ele. Você pode ter uma página dessa. Isso se chama página de captação de clientes. Ó, você vende sua mentoria, você dá alguma coisa gratuita para a pessoa.
Então, por apenas R$ 97,00 por mês pago para a sociedade, é a sociedade que você não tem contrato, não tem nada disso. O mês que não quiser pagar mais, você só não pagar, só não vai ter renovado o plano. Tá? Então, quem quiser, isso é muito bom, isso gera muita autoridade para a gente, tá? Gera muita autoridade. Então, quem quiser participar do plano de mídia social da sociedade, nós temos um grupo só do plano de saúde de mídia. Entre em contato com a gente. Temos também o nosso plano de saúde emocional, que está passando por uma reestruturação. Estou junto aí com a doutora Diana nesse projeto, tá, gente? Ó, sintam todos amados por mim e por Deus. Nos encontramos na próxima segunda. Quem precisar de alguma coisa do Mente Renovada, só chamar aí. Estamos juntos, tá? Fiquem na paz, porque na paz eu fico. Fui.